para você conseguir entender, por exemplo, pacientes que chegam com zumbido, com queixa de um zumbido. O que você vai fazer com esse paciente? Existem situações que o paciente que chega com zumbido e que você faz testes funcionais nesse paciente de abertura, fechamento, lateralidade, protrusiva. Se o zumbido iniciar com esses movimentos, provavelmente a disfunção temporomandibular desse paciente tem relação com o zumbido. Ou se, por exemplo, o paciente já chega com um zumbido no consultório e após essa avaliação, após esses testes funcionais, ou até mesmo palpação, esse zumbido é exacerbado. Ou seja, o paciente tem o zumbido e após essa avaliação clínica que você fez, o zumbido dele exacerbou. Então, bem provavelmente que algo relacionado à disfunção temporomandibular esteja sendo o ponto gatilho desse zumbido desse paciente, que pode ser um zumbido, e em alguns casos até relacionado mesmo ao pterigoideu lateral superior ou inferior. Outras situações em que a gente tem, que o profissional acha dificuldade em ter um diagnóstico mais certeiro, a diferença entre algumas dores odontogênicas e alguns tipos de dores orofaciais, como a dor miofascial com dor referida, por exemplo, que é um subtipo de disfunção temporomandibular, em que o paciente tem uma dor na região de masséter, na região temporal, e é uma dor familiar, ou seja, a dor da queixa do paciente, e você consegue reproduzir a dor da queixa no momento da palpação. E o paciente refere dor, além daquela região anatômica palpada, ele refere dor para uma outra região anatômica, que pode ser uma região onde tem região dentária, por exemplo, premolar, molar, incisivo ou canino. Então, são situações em que você tem uma confusão no diagnóstico. Outras situações, também pacientes que têm sons articulares e que os dentistas têm muita dificuldade em relacionar o som articular, na forma de estalido, na forma de clique, ele pode ser um deslocamento de disco com redução? Sim ou não? O que vocês acham? O som articular na forma de estalido, ele pode sim ser um deslocamento de disco com redução, desde que ele tenha esse som na forma de estalido, na abertura e no fechamento. Se ele não tiver esse som articular na forma de estalido, na abertura e no fechamento, ele pode ter o som na abertura ou no fechamento, mas ele teria que ter ou na lateralidade direita ou na lateralidade esquerda ou na protrusiva, para você conseguir fechar o diagnóstico para deslocamento de disco com redução. Outra situação que você tem o som articular na forma de estalido, pacientes que têm hipertrofia de tecido mole na fossa mandibular, e você tem um estalo, um som de clique, sempre na mesma posição, quando o paciente abre e fecha a boca. Como você avalia isso? Nesses casos, só imagem por ressonância magnética. Então, são situações que aparecem e que vão aparecer. Outras situações, por exemplo, em que são muito comuns no consultório, que faz parte do nosso cotidiano, são situações que o paciente tem, por exemplo, uma dor facial idiopática persistente. O que seria essa dor facial idiopática persistente? É um tipo de dor neuropática e que está relacionado a algum procedimento que o paciente fez na face, ou na mucosa, ou na gengiva, ou intrabucal, em qualquer estrutura intrabucal, e o paciente tem uma dor que foi removido todo qualquer agente causador e o paciente continua com a dor. Então, é um tipo de dor neuropática, dor facial idiopática persistente. Ou situações em que o paciente tem o que a gente chama de odontalgia atípica, que o profissional fez uma extração dentária e o paciente continua com dor naquela região da extração dentária, desde que não seja uma alveolite, claro. Mas existem situações em que você fez uma extração dentária, 6 meses depois, e tem tudo cicatrizado, nenhuma imagem tomográfica nem radiográfica de alteração, e o paciente tem uma dor persistente naquela região dentoalveolar. Então, é chamado também odontalgia atípica ou dor dentoalveolar idiopática, que é de causa desconhecida, persistente. É um outro tipo de dor neuropática.